Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas à terceira unidade do primeiro módulo do nosso curso. Nessa unidade, nós iremos falar sobre o planejamento, palavra essa que a gente escutou durante todas as unidades anteriores, mas que a gente nunca entrou em detalhes sobre esse termo. Esse termo serve para a gente responder aquela seguinte pergunta: como executar uma ideia? Tá, mas para a gente ter uma boa execução, a gente precisa de um bom planejamento. Tudo começa a partir de um bom planejamento. Mas como que a gente faz um bom planejamento? O bom planejamento ele começa da visualização de exatamente onde você quer chegar. Sim, a gente começa do fim e vai voltando às etapas, que é um processo um pouco diferente daquilo que a gente está acostumado, que a gente começa no início, né, e vai passando por todos os processos até chegar ao final. Nesse caso, é muito importante a gente começar do final. E o que significa começar do final? Ter essa visão, e a partir dessa visão a gente vai fazer uma lista, como se fosse uma lista de supermercado. Então a gente vai ter que anotar quais as tarefas a gente vai precisar fazer para chegar nesse objetivo. Por exemplo, pode ser contratar pessoas, pode ser comprar equipamentos. Depois, a segunda etapa, o segundo elemento, que são os recursos. Que recursos a gente precisa? Pode ser, por exemplo, terra, água, semente, seja o recurso que for, a gente precisa de algum recurso. Depois, o outro elemento é o elemento do tempo. Quanto tempo a gente vai gastar para fazer as coisas? Seja a coisa mais simples até mais complexa, seja 1 minuto ou seja 1 hora, a gente tem que saber exatamente quanto tempo a gente vai gastar. É um tempo aproximado, mas a gente tem que fazer essa estimativa. Depois, a gente tem o último elemento, que é o elemento do custo. Quanto a gente vai gastar para fazer tudo isso? Depois que a gente tiver feito toda essa lista, a gente divide em etapas. A gente divide o nosso planejamento em etapas. O que significa isso? Então a gente vai pegar esses elementos e a gente vai fazer a vinculação entre eles. Por exemplo, essa tarefa vai gastar tanto tempo, vai utilizar tais recursos e vai custar tanto para a gente fazer. Então, essa é a vinculação que a gente faz entre esses elementos. Depois que a gente faz todo esse mapa, que a gente constrói esse mapa, esse desenho desse mapa, a gente consegue entender se a gente tem as capacidades necessárias já na nossa empresa de poder fazer e executar essa ideia. Então, essa ideia, como eu falei, pode ser um novo negócio, pode ser um novo produto, podem ser várias coisas. Então, a gente fez esse mapa, observou se a gente tem as capacidades. Caso a gente não tenha as capacidades, a gente precisa repensar e adaptar o nosso planejamento e a nossa ideia aos recursos que a gente tem disponível. Bom, basicamente é isso. Na aula ao vivo a gente vai ver algumas ferramentas que podem ser usadas para a gente fazer um planejamento. Uma a gente já viu, que foi a matriz fofa, né? Mas a gente vai ver outros elementos também e a gente vai ver exatamente como fazer esse desenho na nossa aula ao vivo, e nas próximas unidades a gente também vai ver alguns outros elementos que compõem esse planejamento. Por hoje é só.